Olá, seja bem-vindo a mais uma Academia Bíblica. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Nós estamos estudando o Novo Testamento. Nesse segmento, o livro de Atos dos Apóstolos, 28 capítulos divididos em segmentos pequenos, sempre com uma premissa. A Bíblia não nos foi dada para informação, a Bíblia nos foi dada para transformação. Meu objetivo é ensinar a Bíblia para que vocês conheçam a Jesus e que, conhecendo a Jesus, vivam segundo a vontade dele, tragam honra e glória para o nome dele e sejam testemunhos de Jesus na terra. No vídeo passado, nós terminamos no capítulo de número 9, falando sobre Saulo, que depois se tornou Paulo, perseguidor da igreja que ele era. Ele foi convertido a Jesus naquele encontro maravilhoso no caminho de Damasco, onde ele tem um impacto, ele sente o impacto da presença de Jesus, cai do cavalo onde ele está, fica cego por algum tempo, e ali há a conversão de Saulo àquilo que depois nós conhecemos como o apóstolo Paulo. Agora, capítulo de número 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Duas coisas muito importantes acontecendo. Se você puder, tiver a curiosidade, olhe no mapa, embora eu falei que eu não vou ficar dando dados históricos, geográficos, mas localize no Google Maps, por exemplo, onde está Tel Aviv, que é a capital de Israel. Quando você localizar Tel Aviv, olhe para o lado esquerdo um pouquinho de Tel Aviv e você verá uma cidade portuária chamada Jafra, ou Jope, como a gente diz. Tá? Se você olhar para o lado direito, seguindo o mar Mediterrâneo para o norte, em direção ao Líbano, em direção à Síria, você vai encontrar Cesareia Marítima. Pois bem, em Cesareia Marítima tinha um homem chamado Cornélio, que era um oficial. Cornélio era um homem bom, era justo, diz a palavra de Deus que ele era um homem generoso, que ele fazia muitas esmolas, que ele orava. Deus ouviu a oração de Cornélio e fala com ele para ele enviar pessoas a Jope, na casa de um homem chamado Simão, que era curtidor de couro, para buscar um outro Simão, que também era conhecido como Pedro, para falar do evangelho para eles. O que há de importante nisso? É que Pedro, também lá na outra cidade onde ele estava, tem uma visão. Essa visão é que ele vê um lençol descendo do céu com todo tipo de animal e uma voz que diz para ele assim, mata e come. Mas naquele lençol, na visão de Pedro, tinham animais que eram considerados impuros na dieta dos judeus. E ele diz assim, Senhor, eu não vou colocar na minha boca algo que é impuro. Mas a voz repetia, mata e come. Até que a voz vai e diz a Pedro, não consideres impuro aquilo que eu purifiquei, porque o Senhor já estava anunciando para Pedro, que era um judeu, que falava da mensagem apenas para os judeus, que os gentios estavam também recebendo a mensagem do Evangelho e que eles também estavam sendo cheios do Espírito Santo. Pedro sobe, depois de muita relutância, a Cesareia Marítima e acontece exatamente isso na casa de Cornélio. Eles recebem o Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo e a mensagem do Evangelho vai se espalhando aí por todo lugar. Capítulo de número 12, uma coisa importante, Tiago, ele é executado. Tiago, irmão de João, é executado e está citado aí no capítulo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos. De 13 a 15, que é onde eu quero me deter com vocês alguns minutos, primeiro, porque no capítulo de número 13 é onde os irmãos separam Saulo e Barnabé, eu vou falar Paulo para vocês entenderem, Paulo e Barnabé, para a obra missionária. Lembra que Paulo fez várias viagens missionárias? Nós temos 3 relatadas no livro de Atos e em cada uma dessas viagens missionárias ele passava por várias regiões. Então, o capítulo de número 13 é o capítulo onde os irmãos separam Saulo e Barnabé para a obra missionária, oram com eles e eles são enviados. Mas dali até o capítulo de número 15, aliás, do capítulo de número 10 ao capítulo de número 15, está acontecendo o mesmo problema de Cornélio. Os gentios estão recebendo a mensagem do Evangelho e se convertendo a Jesus. Mas isso não agradou os religiosos, os judaizantes, os irmãos que faziam parte daquela comunidade nascente, mas que eram muito apegados ainda às tradições judaicas. E eles começaram a dizer que esses gentios precisavam se tornar prosélitos quase que do judaísmo para serem salvos. E aí começa a ter uma diferença, uma discussão
teológica entre o que era requerido deles e o que não era requerido deles por eles não serem judeus. Aí o que acontece no capítulo de número 15, o primeiro concílio da história do cristianismo. O que é o concílio? É um ajuntamento de pessoas para tomar decisões, é um conselho, é uma reunião para se discutir um assunto e chegar a alguma conclusão. Qual era a pauta deste concílio? A pauta deste concílio é o que a gente faz com os gentios que estão se convertendo? Porque os judaizantes diziam que eles tinham que circuncidar, diziam que eles tinham que guardar outras coisas, enfim. Naquele concílio, levanta-se um dos irmãos, Tiago, o meio-irmão de Jesus, porque Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, eles tiveram a mesma mãe, mas pais diferentes. O Senhor Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo, né? Tiago levanta e faz uma explicação maravilhosa e diz o seguinte, que o que deveria ser exigido daqueles irmãos não era o que eles, judeus, estavam colocando e apenas fazem uma indicação para eles se absterem de algumas coisas, inclusive das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sacrificados e do sangue, e dispensa os irmãos para pregarem o evangelho para a comunidade gentílica, que vai crescendo a cada dia, e aí depois nós vamos ver no próximo vídeo o alcance das viagens missionárias de Paulo chegando a esses irmãos. Te espero até lá.